não tem uma receita pronta. O Vasco tem que continuar trabalhando de maneira digna, de maneira correta. Eu sei muito mais do que não fazer. A gente não pode achar que receitas prontas, coisas fáceis, coisas assim midiáticas vão resolver o problema do Vasco. Não vai. O Vasco precisa de muito trabalho, precisa de dignidade, precisa de honestidade, precisa de muita coragem. Para que as coisas. E você insistir nessas coisas ao longo do tempo, vai trazer o Vasco de volta ao patamar que ele já teve um dia. Isso é o que eu penso. E o próximo treinador, eu acho que se eu fosse falar, que é o que eu tento fazer para mim mesmo. É tentar insistir, é tentar não largar os seus valores, não largar achando, não se vender por um preço barato, por nada. A gente tem que acreditar nas nossas convicções. E repito para você, o futebol é uma coisa muito complexa, não é uma coisa simples. Tem que todo mundo se dar a mão no Vasco e procurar seguir num caminho reto, num caminho correto. Não é tergiversando, não é mudando a rota para uma rota mais fácil, querendo achar atalho que o Vasco vai prosseguir e conseguir dias melhores. Eu acho que a gente tem eu desejo melhor para o Vasco e penso que o caminho que o Vasco tem que seguir é esse, é fazer as coisas direito, insistir, perseverar, para que o Vasco volte à elite do futebol e consiga dar alegria ao seu torcedor. Salve, torcida vascaína! E é isso aí, mais um treinador que passa pelo Vasco e não consegue conquistar os objetivos do clube. Infelizmente, Diniz não foi capaz aí de trazer o Vasco de volta à Série A. Mas fiz questão de começar o vídeo aqui com o Diniz, com o Fernando Diniz, porque de todos os responsáveis pelo esse vexame, pela essa tragédia que o Vasco vem passando, talvez seja aí o menos culpado, mas é o cara que apareceu até o momento. A gente viu o Pássaro aí se despedir através de uma carta e quem realmente deveria estar nessa coletiva hoje, Jorge Salgado, uma covardia tremenda de não botar a cara. Mas o Diniz apareceu, pediu desculpa, teve atitude e realmente não foi capaz de trazer o Vasco de volta à Série A. De várias críticas que estavam acontecendo ao trabalho do Diniz, eu mesmo fiquei muito irritado com o Diniz em diversos momentos, mas a gente precisa entender, o Vasco vem aí se tornando comum a demissão de treinadores ou as saídas de treinadores e a gente fica questionando isso, questionando aquilo. Acho que o histórico do Diniz está pesando nesse momento, as críticas, os resultados negativos que ele teve em outros clubes, mas está longe de ser o principal responsável pelo esse vexame do Vasco. Acho que a montagem do elenco, do Alexandre Pássaro, né, a arrogância que ele teve de não entender que o Vasco vinha dando sinais de fraqueza, né, o Carioca, péssimo, a Copa do Brasil com Tombense e Caldense tendo muita dificuldade, Boa Vista também muita dificuldade, e a gente ia enfrentar uma Série B, onde a gente ia ter muito mais um nível técnico, uma exigência de competição maior e o Pássaro não entendeu assim, achou que o elenco, as escolhas que ele fez no início do ano eram capazes de trazer o Vasco à Série A e isso não aconteceu. Tanto que o jornalista aqui, Gilmar Ferreira, eu já até falei aqui em diversos vídeos e ele também colocou isso num Twitter e botou aqui, ó, o Vasco foi rebaixado no saldo de gols em 2020, caindo como o 17º colocado, à frente de Goiás, Curitiba e Botafogo. Hoje, a 4 rodadas do término da Série B, é o único entre os rebaixados da temporada passada, fora do G4, que garante o retorno à Série A. Mostra mais um dado que mostra que o trabalho do Alexandre Pássaro foi realmente horrível, mas a covardia de um presidente que deu o futebol na mão desse incompetente, de não aparecer, de não conversar com o torcedor, mostra que realmente estou muito preocupado que em 2022 essa mesma pessoa seja responsável por trazer o Vasco de volta à Série A. É um cara covarde, um cara incompetente que até agora não falou olho no olho do torcedor e toda a incompetência que ele fez nesse ano, um ano para esquecer. 2021 realmente vai ficar marcado. Jorge Salgado já fica marcado por construir o maior vexame do Vasco da Gama. E aí, família vascaína, vamos seguir. Vida que segue, demissão do Alexandre Pássaro, demissão do Fernando Diniz e a gente agora precisa já pensar em 2022. Infelizmente, tem um presidente sentado na cadeira, né, que tem uma gestão de merda, que tem ideias de merda e quer esperar aí até o final contra o Londrina para aparecer, para se pronunciar sobre todo esse vexame. Mas já está pingando aí informações e eu vou trazer aqui o Jorge Nicola, que trouxe algumas situações aí que o Vasco já olha para o mercado, para o diretor executivo de futebol e para o treinador. Se liga só no que o Nicola falou. O Vasco da Gama que demitiu nessa quinta-feira o diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro, e o técnico Fernando Diniz. Notícia comemorada pelos torcedores do Vasco. E eles não serão os únicos. O Vasco já anunciou que 5 atletas deixarão o clube no fim da temporada. São eles o Léo Jabá, devolvido ao PAOK da Grécia, o Morato, que vai voltar para o Red Bull Bragantino, o Valber, zagueiro, que vai para o Atlético Paranaense, o Daniel,
com destino a Tombense e o Michael com destino ao Grêmio. Eram todos atletas emprestados, nenhum deles faz parte dos planos do Vasco, que está em busca de um diretor executivo de futebol. O nome mais falado é o do Alexandre Matos, Matos que está morando nos Estados Unidos esperando pelo visto de trabalho para poder assumir o Boston, que é um time da segunda divisão do futebol americano. Não sei se o Matos assumiria essa condição de executivo de futebol do Vasco diante de todos os problemas e a confirmação de que o Cruz Maltino estará na Série B na próxima temporada. E em relação a treinador, um nome que eu ouvi é o do Gustavo Morínigo, que é o paraguaio que comanda o Coritiba. Fui checar com o empresário dele, o Regis Marques. O Regis falou que é difícil imaginar que o Morínigo possa ser contratado se não existe nenhum executivo de futebol, mas que de fato é um nome que agrada a pessoas importantes dentro de São Januário. E é isso aí, família vascaína. Deixa aí nos comentários pra gente trocar aquela ideia do Jorge Nicola. Acho que os jogadores que vão ser dispensados, vai ter ninguém nesse mundo que vai discordar. E em relação ao Alexandre Matos e o técnico do Coritiba, eu acho bem difícil. O Alexandre Matos, se a gente parar para pensar, os últimos trabalhos dele foram em clubes com poder de investimento, coisa que o Vasco não tem, e também não vejo aí com bons olhos o nome do treinador do Coritiba. E também a gente sabe que o grande problema do Vasco está dentro de campo, né? Nas contratações, na falta de investimento. Mas deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam aí das informações de Nicola para a gente trocar aquela ideia. Agora, torcida vascaína, eu vou trazer aqui o Mauro César, né? O Mulamba aí hoje teve uma live no canal Wall Sports. Eles estavam falando lá dessa situação do Alexandre Pássaro, do Fernando Diniz demitido, mas a situação no geral que o Vasco se encontra, é um momento bem complicado, né? E aí eu falo por mim que essa gestão de merda colocou o Vasco nessa situação. Mas vamos ver aqui o Mauro César falando, ó. Até onde vai o buraco do Vasco, né? Nesse poço que está sendo cavado aqui, poço sem fundo, fundo do poço, é poço sem fundo, né? Porque você vai pegar, o Vasco caiu em 2008. 2008 para 2022, né? A gente vai ter 14 temporadas. Das 14, nós teremos então 5 do Vasco na Série B, restam 9. Em 4 ele foi rebaixado, restam 5. Então, de 14 temporadas, apenas em 5 o Vasco terá disputado a Série A sem cair. Ou não disputou, ou disputou e caiu. Gente, olha que absurdo. 14 temporadas, 5 jogando na Série A sem ser rebaixado. E nas outras cai, né? Para a Série B, sobe para a Série A, jogando a Série B, e agora a nova modalidade, que é não subir, é fazer a companhia ao Cruzeiro, né? E o Cruzeiro tem uma situação que é ainda mais grave, porque a comissão técnica continua e outros personagens continuam, o que aí é mais desesperador ainda, porque não dá nenhuma esperança de vai que aparece um cara que salva a gente, né? Não. Então, Vai ficar comendo. Temos consolo para o Vasco, acho que a situação do Cruzeiro é pior. Nesse sentido, na colocação, porque ele estava ameaçado até outro dia de cair para a terceira divisão. E é isso aí, torcida vascaína. Ele usou o termo aí, né, poço sem fim, poço sem fundo. Realmente, que situação que o Vasco se encontra, né? Essa informação que ele traz aí de 14 temporadas, 5 apenas o Vasco permaneceu na Série A, é um vexame. E aí entra uma gestão onde diz que vai tratar o Vasco diferente, vai tratar o Vasco como um clube forte, um clube vitorioso, vai sim trazer investimentos, vai ter um aporte financeiro e nada disso acontece. A mesma narrativa de outros anos e aí se constrói um Vasco fraco. E aí a Força Jovem ela já fez um pronunciamento ontem e fez mais um, colocou aqui no Instagram, que eu acho que realmente coloca nessa situação do passado do Vasco, desse passado que vem aí sendo construído, de um Vasco realmente muito fraco, como está aqui as informações, um Vasco sem brigar por títulos, um Vasco que ou está na Série B ou briga para não cair, e esse pior Vasco que a gestão do Jorge Salgado entregou. E a Força Jovem coloca essa postagem e diz o seguinte, ó: é só o começo e ainda não é nada, mas reafirmamos, público zero até derem voz ao torcedor. Enquanto não acatar as exigências de todo torcedor vascaíno, iremos manter não só o público zero, mas também não terão nosso apoio em nada. Todas essas coisas que nunca nos abstemos em ajudar, de associação em massa, a Pix e contribuições, vocês agora só verão quando pararem de ignorar o desejo da torcida. Temos o direito de não querer mais esses jogadores e dirigentes nos representando e vamos lutar por isso até o fim. Então, poxa, que bom que a torcida organizada do Vasco, a Força Jovem, espero que outras torcidas organizadas também comprem essa ideia. Não é fazer um boicote ao clube, mas fazer boicote às promessas. O Vasco precisa de verdade. Essa gestão, como as anteriores, prometeram um Vasco diferente e se constrói isso. Entregam isso e não dá mais para aceitar isso. As pessoas que entrarem no Vasco, que se candidatarem, forem trabalharem no Vasco, precisam ser competentes, precisam cumprir as promessas delas para a gente ter um Vasco realmente diferente. Dessa maneira que está sendo construído, é só vexame, é só tragédia. E o ano de 2021 foi a maior prova disso. Mais uma vez aí, o Vasco fracassa e hoje o maior vexame da história do Vasco.
Família, vou ficando por aqui, tamo junto, e sem essa gestão de merda, é assim, muito bom ser Vasco.